Você já parou para refletir sobre o que realmente significa ser abençoado por Deus? Muitos desejam bênçãos, mas poucos compreendem sua verdadeira origem. Ser abençoado não é apenas ter coisas materiais ou viver momentos felizes. Ser abençoado é estar em sintonia com o coração de Deus, é viver sob a luz da sua presença e direção. A verdadeira bênção nasce de um relacionamento profundo com o Senhor. Não é algo que se conquista com esforço humano, mas sim algo que se manifesta na vida daquele que caminha com fé, confiança e obediência. A palavra nos ensina em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Repare na profundidade desse versículo. Aquele que confia no Senhor não apenas sobrevive às dificuldades, ele floresce nelas. Suas folhas continuam verdes mesmo no calor escaldante. Isso é uma vida verdadeiramente abençoada. Estabilidade em meio à instabilidade, paz em meio ao caos, frutos em tempos de escassez. Confiança em Deus não é uma teoria, é uma decisão diária, é olhar para os problemas e mesmo sem entender declarar: eu confio em Ti, Senhor. Muitas vezes procuramos pelas bênçãos como quem busca um tesouro escondido, esperando por respostas rápidas, soluções imediatas e sinais visíveis. Mas a Bíblia revela que a fonte das bênçãos não está em coisas, mas em atitudes. Salmo 1, versículo 1 a 3 declara: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A bênção está em quem você ouve. Está em quem você decide seguir, é onde você escolhe se sentar. Deus nos convida a nos afastarmos da influência do mundo, de conselhos sem temor, de caminhos de pecado, de palavras que zombam da fé, e nos chama a nos deleitar em Sua palavra. Meditar de dia e de noite não é apenas ler a Bíblia, é deixar que ela molde sua mente, seu coração, suas decisões. É permitir que a voz de Deus se torne mais alta que qualquer outra. E então, como uma árvore junto ao rio, você será alimentado por dentro. Forte, saudável e frutífero. Você quer prosperar espiritualmente? Afaste-se do que é mal e se aproxime da palavra. Deus honra quem honra a sua voz. Ao observarmos esses dois textos, Jeremias 17 e Salmo 1, percebemos um padrão claro. A bênção vem da confiança em Deus e da separação do mal. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma vida que é vivida de forma alinhada com o coração do Pai. A raiz da verdadeira bênção está no relacionamento. Quando confiamos no Senhor, não apenas recebemos bênçãos, nós nos tornamos abençoados, e essa diferença é fundamental. A bênção de Deus não é algo que Ele joga sobre nós como um prêmio, é o resultado de Sua presença constante em nossas vidas. É por isso que mais importante do que buscar a bênção é buscar o abençoador. Quando Jesus está entronizado no seu coração, tudo muda. Você passa a cuidar daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que permite entrar no seu coração. Você guarda a sua fé como um tesouro precioso, porque sabe que é a sua conexão com o céu. Muitas vezes, nos enganamos pensando que seremos abençoados se formos perfeitos. Mas Deus não procura perfeição. Ele procura entrega. Ele procura corações quebrantados e dependentes. A verdadeira bênção não está no que você faz, mas em quem você tem dentro de si, Jesus Cristo. E quanto mais você anda com Ele, mais você deseja afastar-se do mal, não por obrigação, mas por amor. Porque você entende que a luz não pode andar com as trevas, e que o pecado sempre tenta minar a fé e bloquear o fluxo das bênçãos. Se você escolhe buscar o abençoador mais do que as bênçãos, comente: Jesus é o centro da minha vida. Há algo profundo que precisamos entender sobre as bênçãos. Elas não são um fim, mas uma consequência. Quando Cristo se torna o centro da sua vida, você começa a viver de forma diferente. A bênção, então, passa a ser um reflexo da presença dele em você,
e não uma meta a ser conquistada. Veja o que está escrito em Efésios 1, versículo 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é extraordinário. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O que precisamos agora é viver à altura dessa realidade, alinhados com o céu, conscientes da nossa identidade em Cristo. Ele nos escolheu antes mesmo de existirmos. Fomos predestinados para viver em santidade, como filhos adotivos por meio de Jesus. É hora de pararmos de correr atrás daquilo que já está disponível para nós. Deus já liberou sobre você tudo o que você precisa para viver de forma plena. O que falta muitas vezes é fé para crer e maturidade para viver. Lembre-se, bênçãos espirituais são maiores do que qualquer bem material. São bênçãos que tocam a alma, que moldam o caráter, que te fazem parecer mais com Cristo a cada dia. E isso sim, é a maior forma de prosperidade. Às vezes, olhamos para a nossa vida e pensamos, se eu tivesse mais dinheiro, mais saúde, mais oportunidades, aí sim eu seria abençoado. Mas a verdade é que a maior bênção que você pode ter é a presença de Jesus no seu coração. Tudo mais é temporário, ele é eterno. Jesus não veio para distribuir bênçãos como um presente qualquer. Ele é a bênção. Quando ele habita em você, você carrega consigo o favor de Deus. Você pode não ter tudo o que quer, mas se tem Jesus, tem tudo o que realmente importa. Romanos 8,32 nos lembra: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ou seja, se Deus já te deu o maior presente que é Jesus, por que ele te negaria aquilo que é menor? Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Não é necessário correr atrás de bênçãos, corra para Jesus, e as bênçãos virão atrás de você. Busque-o de todo o coração, valorize a presença, ame a palavra, mantenha-se firme mesmo quando nada parecer fazer sentido. A bênção de Deus acompanha os que perseveram. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo e escreva nos comentários: Jesus é minha maior bênção. Muitos de nós crescemos ouvindo que, se fizermos tudo certo, seremos abençoados. Mas a graça de Deus vai além do nosso esforço. A bênção verdadeira não é merecida, é recebida pela fé. É fruto da misericórdia divina que alcança até os que falham, até os que caem, até os que pensam em desistir. Veja o que está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não precisa se consertar todo para se aproximar de Deus. É se aproximando dele que você é restaurado. Jesus morreu por você no seu pior momento, e é isso que transforma tudo, o amor incondicional dele por você. Mesmo quando você não sente, ele está presente. Mesmo quando você vacila, ele continua te amando. Mesmo quando você duvida, ele continua sendo fiel. As bênçãos de Deus não são resultado de um bom desempenho, mas da sua fidelidade. Você é abençoado não porque merece, mas porque Deus decidiu amar você. E quando você entende isso, começa a viver com gratidão, e a gratidão abre portas que a reclamação jamais abriria. Todos nós passamos por momentos difíceis, lutas que não entendemos, dores que não esperávamos, fases em que parece que Deus está em silêncio. E nesses momentos, é comum surgir a pergunta: Senhor, por quê? Mas a palavra nos conforta em Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem tudo que enfrentamos é bom, mas tudo pode cooperar para o bem. Deus é especialista em transformar o caos em testemunho. Ele usa as dificuldades para nos moldar, fortalecer e nos aproximar ainda mais dele. O que hoje parece dor, amanhã pode se revelar como graça. O que agora parece atraso, pode ser livramento. O que você vê como perda, Deus pode estar usando como preparação. O seu papel não é entender cada detalhe, mas confiar em quem está no controle de tudo. Não questione o propósito da dor, pergunte o que ela pode te ensinar.
Porque às vezes, Deus nos permite passar por vales não para nos punir, mas para nos revelar algo que no conforto nunca veríamos. Quando a tempestade chega, nosso primeiro instinto é tentar escapar. Queremos uma saída rápida, uma solução imediata. Mas há tempestades que Deus não remove, Ele nos fortalece para passar por elas. Porque no meio do vento forte, nasce uma fé que não se dobra. Salmo 34:19 nos lembra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O texto não diz que o justo não terá aflições. Pelo contrário, ele afirma que terá muitas. Mas também garante: o Senhor livra de todas. Não algumas, todas. E é nessa promessa que devemos nos agarrar. A fé que agrada a Deus não é aquela que só crê quando tudo vai bem. É a fé que permanece firme quando tudo parece desabar. É a fé que diz: mesmo sem ver eu confio. Mesmo sem entender eu permaneço. Mesmo sem sentir eu continuo crendo. Deus nunca abandona os seus filhos no meio do caminho. Ele luta por você, Ele intercede por você, Ele caminha com você. Ele está nessa batalha, e o final dela já está determinado: vitória. Há um segredo poderoso na vida espiritual: a quietude diante de Deus. Em um mundo barulhento, cheio de distrações, correrias e vozes conflitantes, a presença do Senhor nos chama a algo diferente. Ele diz em sua palavra, no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é mais do que um convite, é uma direção. Pare, respire. Silencie a alma. Desative a ansiedade. Porque é no silêncio da alma que ouvimos com clareza a voz do Espírito. Não precisamos lutar com as nossas próprias forças o tempo todo. Não precisamos ter todas as respostas ou controlar todas as situações. Há momentos em que tudo o que Deus quer de nós é rendimento e confiança. É nesse lugar de entrega que milagres acontecem, que o coração é curado, que a mente é renovada. Aquietar-se é reconhecer que Deus está no trono. É lembrar que Ele é soberano, justo, amoroso e poderoso, e que Ele cuida de tudo, até daquilo que você nem sabe que precisa. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. A paz vem quando a gente para de tentar ser Deus e se lembra de que Ele já está no controle. A jornada com Deus não é sobre perfeição, é sobre permanência. Ele não está à procura dos mais fortes, dos mais sábios ou dos mais corretos. Deus procura corações que o desejam, que reconhecem sua dependência dele, que buscam diariamente estar mais próximos de sua presença. João 14,6 nos lembra. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome, não há outro acesso, não há outra fonte de vida. Jesus é tudo. Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre o homem e o Pai. Ele é a resposta que o mundo tanto procura. É por isso que, mais do que bênçãos, devemos buscar intimidade com Ele. Quanto mais nos aproximamos, mais somos transformados. E quando o coração é transformado, a vida inteira muda. Faça de Jesus o centro da sua existência. Que Ele esteja no início dos seus planos, no meio dos seus dias e no fim de cada noite. Que Ele seja sua força, sua direção e sua esperança. Porque com Cristo você não apenas vive, você vive com propósito, com paz, com eternidade no coração. Se essa mensagem falou com você, curta e inscreva-se para continuar recebendo palavras que edificam a sua fé. E escreva nos comentários: Jesus é o caminho, a verdade e a vida.